ganhar um moletom, só quero ver. Coisa linda. Antes da gente... Até o final do ano, acho que sim. Ô, galerinha, olha só. Sabe que eu tava ali na 3A montando aqui o começo da aula, e aí a diretora apareceu e deu uma puteada na sala de aula. Porra, tá um barulho, não sei o quê. Aí eu, galera, baixei um pouquinho e tal. E até porque os donos do colégio ficam embaixo deles ali, né? Não tem que ir aqui, não tem jeito, cara, tem que ir baixar a bola. Aí eu me defendi, né? Pra galera não, porque assim, eu poderia chegar aqui falando já, né? Bater o sinal, eu entro ali, tu vê, não vai dar trabalho escrever essa bicharia aí quando eu tô falando, e menos. O problema é que o pouquinho que eu conheço do cérebro humano, eu sei que a gente tem poucos minutos de concentração, lembra? Vocês têm uns 15, 16 minutos de concentração contínua, né, daí de vocês. Eu, quando li isso a primeira vez, eu era guri, né? Eu lembro que eu estava começando o ensino médio, e eu lia bastante, eu adorava ler Machado de Assis. Helena, eu estava lendo naquela época. Um livro que eu chorei, inclusive, quando eu li. Helena. Vai cair, Helena, não vai? Aí eu passava. E eu, quando li aquilo, pensei, até parece, ontem eu fiquei 3 horas lendo e estava super concentrado. Aí depois é que eu percebi, não quer dizer que tu não consiga ler durante 10 horas. O problema é que nessas 10 horas vão ocorrer 1000 vezes que teu raciocínio dá uma viajada. Que tu para e, puta, mas eu tenho que fazer aquilo. Ah, daí, continua. Isso às vezes é tão rápido. Isso às vezes é tão rápido que tu não percebe. Por isso que eu admito uma conversinha no início da aula, assim como ali da moça pela segunda vez. Certo? Porque não começou a aula, ela tá viajando, ela nem sabe que nós estamos falando dela. Então tudo bem, certo? Então tu vê, eu quero te dizer que na hora que eu chego aqui e vejo vocês conversando, me dá alegria. Porque a sala de aula é um lugar que tem que ser barulhento de vez em quando. Certo? Inclusive, se eu fosse ainda especialista mesmo, eu ia botar no relógio 10 minutos. Depois de estar 10 minutos falando o relógio despertar, eu deveria parar a aula, contar uma bobagem qualquer para vocês. Ah, ontem me aconteceu isso. Ah, que legal. Pronto. Aí depois voltar a aula. Mais 10 minutos, tocou o despertador. Opa, o estresse fisiológico vai bater. Para um pouquinho, fala uma abobrinha, dança, funk pra galera. Daqui a pouco, pá, de novo. Aí a galera do 3A falou que a aula do cabeça é assim, né? Que a aula do cabeça é assim, ele dá um tempinho de aula, dá uma parada, dá uma distraidinha, daqui a pouco volta pra aula e a aula rende pra caramba. Claro, o cara é biólogo, ele manja do cérebro mais que ninguém, então ele usa as leis que regem o teu cérebro para te ensinar melhor. Só tô te explicando que o cara que é muito ninja, ele fica magoado, às vezes com o começo barulhento, né? Eu adoro, tá? Só não podemos é berrar como alguns fizeram. Aí não dá. Aí não dá, entendeu? E aí é loucura, tá beleza? Então na próxima só não berra. Conversa normal, mas não berra. Agora vai começar, agora não pode mais, tá? Beleza. Ô galerinha, matéria da prova. Sabe que eu não gosto muito de colocar a matéria da prova. Eu acho uma pergunta burra. O que vai cair na prova, professor? Dá vontade de responder. É o volume 6, cara. É a matéria do volume 6 que vai cair. A vontade que eu tenho é essa. O que vai cair na prova? O que nós estávamos estudando, né? E tu que já me conhece sabe que nunca cai a matéria da última aula, né? Geralmente é das aulas anteriores. Então tá aqui a matériazinha. Me perguntaram na outra turma, o senhor vai botar no site? Eu sempre digo que vou, mas eu não consigo. Certo? Às vezes o diretor chega a me ligar, porra, Otávio, a matéria no site tem pai me incomodando. Mas eu me sinto tão defendido, entendeu? Com o vídeo, cara. Eu quero ver o pai que vai ter coragem de reclamar na hora que ele vê que o filho teve vadiagem de copiar a matéria ou fotografar. É? Então, às vezes eu digo que vou colocar, mas eu não garanto. Não garanto, porque eu vou me despedir ainda para essa porcaria. Agora, olha só. Novo, caramba! Novo não! Sólido, líquido, gasoso, sólido para líquido é a única que tu pode errar. Full é a única que eu deixo tu errar. As outras tu não tem direito de errar. Olha por quê. Tornar-se vapor. Vaporização. Tornar-se líquido. Liquefação. Tornar-se sólido. Por isso que tu não tem o direito de errar. Porque é ridículo. O nome está dizendo. Não é isso? E aquela que é direta? Sublimação. Exemplo clássico de sublimação. Calefação. Calefação, né? Naftalina é o exemplo clássico. Qualquer desodorante de banheiro. Aqueles sólidos que tu pendura no da privada. Certo?
Se ele é sólido e está deixando cheirinho, claro, né? Se ficasse líquido, ele ia vazar pelo ralo. Então, se tá uma baguinha sólida amarrada na tua privada e tu sente o cheirinho dela, é a prova de que sublimou. Aliás, tem um exemplo clássico que eu acho que alguns de vocês viram no Fundamental. A professora traz um potinho, manda algum aluno trazer naftalina, ela tampa o potinho e mostra pra galera. Olha que legal, a galera, que legal. Aí vai pro armário, tem um armáriozinho no Fundamental, lembra? No cantinho da sala. A professora deixa ali. Passa algumas semanas, chega a professora, olhem o potinho, aí as crianças, roubaram a naftalina. Porque não tá mais ali a naftalina. Tá toda impregnada de branco aqui em cima o pozinho, ó. Aí a professora explica, não, é que a naftalina foi para o estado gasoso, subiu, bateu no potinho ali em cima e voltou para o estado sólido, sublimou e ressublimou. Nos livros mais antigos o retorno era chamado de ressublimação. Hoje a gente chama tudo de sublimação, a ida e a volta. Bacana, eu vi gente que lembra que a vaporização pode ocorrer de 3 maneiras diferentes. Evaporação, ebulição. Quero ver então qual é a diferença entre as 3. Calefação. Instantânea. Instantânea, quando a substância atinge uma superfície superaquecida. É forçada, ocorre numa temperatura específica e é rápida. Evaporação, eu ainda prefiro outro exemplo melhor que o varal de evaporação. Aqui, ó. Ou aqui, ou aqui, ou aqui. Claro, tu tá toda hora perdendo água por cada maldito poro da tua pele. Tu é um ser em evaporação constante. Por isso que tu toma uma quantidade de água muito maior que a urina. Certo? Tu, sei lá, faz 1 litro de xixi por dia e toma 2 litros de água. Claro, para compensar a evaporação da pele. Não acredito, professor. Chega em casa, passa o saco plástico, almoça, depois tira o saco plástico e vai ver tudo babado de vapor d'água. Certo? Não, é que ele suou. Não viaja, cara, já tá suando o tempo inteiro, porque tu não vê esse suor, porque tá no estado gasoso. Tá beleza? Então tu é um grande exemplo de evaporação. Mas peraí, se tá indo do estado líquido para o estado gasoso, deve ter alguma coisa no teu corpo a 100 graus. A gente tá em 25. Né? 36,5, né? A parte interna, né? Então é porque as moléculas podem adquirir energia suficiente para ir para o estado gasoso, mesmo muito antes de 100 graus Celsius. A 100 graus Celsius, no caso da água, todas as moléculas ficam aptas a ir para o estado gasoso. Aí começa a borbulhar, a ferver, né? Natural e lenta, forçada, rápida e ocorre numa temperatura específica. A temperatura da evaporação sempre será abaixo da ebulição. Calefação, a substância atinge uma superfície superaquecida e vai para o estado gasoso quase instantaneamente. Eu adorava, eu fritava ovo lá em casa, e em vez de esperar a panela esfriar, né, eu tinha o prazer bizarro de pegar água, aí aquela fumaçada. Não façam isso. Rebenta a camada de teflon da panela, que vai soltar na comida, e teflon é cancerígeno, olha que legal. Ô galerinha, não faz isso. Pessoal, alguém poderia me exemplificar o plasma aqui na sala de aula? Cuidado, a galera na outra sala falou do sangue. Esse plasma não tem nada a ver com o sangue, que é a parte líquida doce. Se eu fosse falar do plasma sanguíneo, galera, seria a mistura de líquido com sólido. Tu tira a parte sólida do sangue, né? Sobra um plasma, não é desse que eu tô falando. É o da TV. É o plasma da TV. Mas aqui em cima de vocês, ó, aquela lâmpada tem o que dentro dela? Sólido, líquido ou gás? Gás. Tá brilhando ou não tá? Plasma. Plasma nada mais é que o estado gasoso que brilha. Só isso. São várias bolsinhas de gás que brilham. Você trabalha nessa na plasma porque eu aprendi que era? Não. Aí é um tipo de... é coloide, né? Aí tem sol, gel e coloide, que são as suspensões da química, né? Ou seja, são misturas de líquidos com sólidos que, dependendo do tamanho das partículas e das quantidades, a gente nomeia diferentemente na química, certo? Vocês vão já estudar esse ano isso em química? Esse ano já foi? Engraçado, o 3A me falou que vocês não estudaram isso esse ano. Que viagem, estranho. Ô galerinha, olha só, tem 2 tipos de plasma. O plasma que tu encosta e não queima, esse aqui que é plasma frio, e o plasma, por exemplo, do sol, o plasma do isqueiro, que é o fogo, o plasma do transformador de solda, que já deve ter visto na rua, a galera soldando o portão, sai aquela claridade imensa. Ali naquele arco voltaico tem um plasma, que chega lá a 5.000, 6.000 graus Celsius e vai derretendo o aço, e por isso pode tanto cortar quanto soldar.
Não precisa saber mais que isso, entendeu? Saber que o plasma seria o quarto estado da matéria e que é o estado gasoso que brilha. Fechou. Conhecido como o quinto estado da matéria, condensado de Bose-Einstein. Como o próprio nome diz, o Bose e o Einstein estavam estudando gases a baixa pressão e baixa temperatura. Nós sabemos que a temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Quer dizer que esse giz que parece parado para mim com o meu olho, eu sei que atomicamente as moléculas estão vibrando. Enquanto uma vibra para cima, outra vibra para baixo, outra vibra para o lado, é uma loucura. Tudo bem? Quando eu pego o estado gasoso, é mais louco ainda. As moléculas tudo malucas. Porém, se eu pego esse estado gasoso, coloco a temperaturas próximas da menor temperatura que existe. Menos 273 graus Celsius ou 0 Kelvin. Quando essa temperatura fica bem baixa, as moléculas, em vez de continuarem a vibrar desordenadamente, elas, como se fizessem uma coreografia, começam a vibrar todas juntas, como se fosse uma única grande molécula. Antes era... Aí vai baixando a temperatura. Aí daqui a pouco as moléculas ficam todas juntinhas. Como se dessem as mãozinhas. Vamos lá, galerinha, vamos vibrar juntos. Fisicamente, a gente diz que as moléculas entraram em ressonância. Esse estado físico é tão bizarro que chegaram a denominar, vamos chamar isso de o quinto estado físico da matéria, condensado de Bose-Einstein. Mas eu vou te dizer que se tu for na literatura procurar, tu vai encontrar muitos outros estados da matéria. Então relaxa, eu não preciso mais que esses 5. Se tu conhecer esses 5 aí, tu já pode responder as questões vestibular ou exemplificar uma questão discursiva, certo? Plasma, estado gasoso que brilha, condensado de Bose-Einstein, gás a baixa temperatura e baixa pressão, onde as moléculas vibram em ressonância, todas juntas. Futuramente nós falaremos mais sobre ressonância, vai te ajudar a compreender o porquê desse fenômeno ocorrer assim. Quando a gente fala de temperatura do universo, eu acredito que o aluno esteja perguntando o seguinte: a temperatura média do espaço interestelar. Tem. A temperatura média do espaço interestelar é 3 Kelvin, menos 270 graus Celsius. Por isso que a roupa do astronauta tem que ser tão poderosa para isolá-lo do frio congelante do espaço sideral. Certo? Próximo do zero absoluto. Aí o aluno poderia fazer uma outra pergunta: professor, já que a temperatura mede o grau de agitação das moléculas, como é que o vácuo tem temperatura se não tem molécula? Mas é que na verdade tem um pouco de radiação, tem um próton saindo perdido, tem um átomo de hidrogênio perdido. Essas poucas partículas que existem lá nos permitem medir uma temperatura de fundo de 3 Kelvin. Porém, o vácuo absoluto, que é uma ideia humana que na natureza não existe, aí não faria sentido falar em temperatura, já que não tem molécula para vibrar ali. Certo? Ótima colocação. Não, mas cuidado. Ó. Temperatura absoluta, ela é chamada assim porque ela mede a partir do zero verdadeiro. Certo? Tá? Então, não vamos questionar a nomenclatura. Zero absoluto é aceitável, tá? Não tem problema. Sim, vácuo absoluto não existe, é verdade. Qual é o conceito de condensado de Bose-Einstein? Isso, gás a baixa pressão e baixa temperatura, onde as moléculas passam a vibrar em ressonância. Sem problema nenhum. Ali fala alguma coisinha, não? Ô galerinha, a física aqui ela não se preocupa tanto com o nomezinho das transformações. A gente quer saber calcular a energia relacionada nessas transformações. Aliás, para não ficarmos perdendo para ninguém, sobrefusão. Alguém já ouviu falar nisso, sobrefusão? Tem na apostila, sim. Ó, tu pega um aquário, enche de água e bota no congelador, mas esse congelador é tão ninja que ele não vibra, não faz barulho, é que nem na tua casa, paradinho. Tu ia botar o freezer para menos 3 graus Celsius. Chega uma hora que tu abre a porta do freezer, tem um termômetro nesse aquário. E o termômetro acusa menos 3 graus Celsius. E tu, embasbacado, não entende por que a água ainda está líquida. Isto é sobrefusão. É quando uma substância fica com a temperatura abaixo da temperatura de congelamento, sem congelar. Por que isso acontece? Para as moléculas congelarem e ir para estado sólido, as moléculas têm que se agarrar umas nas outras, né? Certo? Ponte de hidrogênio ali, né? Beleza? Só que para as moléculas acordarem e, galera, vamos se agarrar, vamos começar a congelar, tem que ter um movimento, tem que ter um estímulo. Se tiver absolutamente parado, tu não vê o congelamento ocorrer. Agora tu imagina na tua frente um aquário, água líquida,
e o termômetro -3. Aí tu bota o dedo, pega o dedo e bota assim, ó, quando tu encosta o dedo na água, a partir do contato do teu dedo, o aquário todo vai congelando quase instantaneamente. E a temperatura cai para 0. Que loucura, cara! Então isso é a sobrefusão. É quando a temperatura é menor que a temperatura de fusão, mas a substância continua líquida. Mas basta um piscar de olhos, uma batidinha, uma vibraçãozinha, congela e a temperatura sobe para a temperatura de fusão. Muito interessante esse fenômeno. O nome dele? Obrigado. Outro fenômeno muito legal. Vocês já viram alguém patinando no gelo? Não minta. Não minta. Já viram alguém patinando no gelo? Nunca vocês viram. Porque é impossível patinar no gelo, meus queridos. O cara estava patinando em cima da água e tu não percebeu. Porque quando eu pego o gelo e espremo, ele vira água. Quando o patins pressiona o gelo, fica uma camadinha de água embaixo da lâmina. Aí o cara desliza na água, o gelo não escorrega, porque escorrega é água. Legal, né? Tu nunca viu e nunca vai ver ninguém patinando no gelo, porque não existe. A patinação no gelo deveria se chamar patinação em lâmina de água. Porque embaixo do patins não tem gelo, tem uma lâmina de água. Aí depois que o patinador passa, tu até vê aquela lâmina de água voltando a ser gelo. Regelo é o nome do fenômeno. Tem uma forma muito mais legal de provar isso. Eu estou para fazer essa experiência na Feira de Ciência há anos. Pega uma barra de gelo bem grande lá na peixaria, pega um fio de nylon ou de metal bem fininho, pendura um pezinho aqui, um pezinho ali. Vocês vão entrar, vão ver a barra de gelo, que experimento idiota. Aí vocês vão no recreio tu vai ver que o fio de nylon já desceu. Certo? Já deu uma descidinha. E aqui em cima parece que não aconteceu nada, o gelo está perfeito ali em cima. No final da aula, a última aula, vocês passam ali, o fio de nylon já caiu do gelo, já está ali embaixo, e a barra de gelo continua intacta, apoiada nos dois apoios. A galera não entende porque, como assim, cara? O fio de nylon atravessou o gelo e não cortou? Que loucura! É porque quando aumenta a pressão, o gelo fica líquido. Aí, a água líquida, o fio afunda nessa água. A água vai para cima do fio, acabou a pressão do fio. Como a pressão desapareceu, volta a ser... Qual é o nome do fenômeno? Regelo. E aí, então, esse experimento, chamado experimento de Tyndall, ele é bem marcante para provar o regelo, certo? Próxima vez que tu vê alguém patinando no gelo, observa bem de perto que tu vai ver a camadinha de água se transformando em gelo de novo. Eu fico revoltado quando eu vejo as Olimpíadas de Inverno e os caras patinando no gelo, dá nojo. Né? Porque é muito absurdo aquela dança que eles fazem, não dá para acreditar que é possível, né? Patinar no gelo já é um pouquinho desagradável. Aí o cara, não satisfeito, pula, dá 3 piruetas no ar, cai num pé só assim. Merda, né? Como é que pode? Isso é um absurdo. Deve ser efeito, né? Especial. Agora o negócio é o seguinte. Tu vê, batemos papo sobre as mudanças do físico, nomeamos elas, conhecemos alguns estados físicos bizarros, que alguns talvez não conheciam, mas agora chegou um momento importante. Cuidado, hein? Para substância pura, sob pressão constante. É mais ou menos como se Deus tivesse, ao criar o universo, falado o seguinte: quando uma substância pura for mudar de estado físico, jamais poderá mudar de temperatura, que se faça o universo, não criou o universo. Então olha só, cuidado, hein? Isso é uma lei natural, uma regra natural. A gente joga calor para a substância, a temperatura aumenta, lógico. Porém, de repente, a temperatura para de aumentar. Dá a sensação, quando tu está no laboratório fazendo isso, que apagou o fogo. O fogareiro apagou, tu olha, não, o fogo está ali na substância. Quebrou o termômetro. Tu troca de termômetro, não, o termômetro está certo. Meu Deus, o que está acontecendo? Tu olha para a substância com mais calma e percebe que ela está mudando de estado físico. Depois que a última partícula mudou de estado físico, a temperatura volta a subir, sobe. Claro, né, recebe calor, a temperatura sobe, lógico, mas de repente para de subir. Acabou o fogo, tu olha, não. O termômetro quebrou, tu olha, não. Meu Deus, o que está acontecendo? Tu olha pro potinho e tu vê umas bolinhas. Tá indo, exato. Terminou a última parte líquida, se transformou em gás. Aí a temperatura volta a subir. Vocês devem lembrar que nessas regiões onde a temperatura muda, nós já sabemos fazer as contas. É o famoso que macete. Porém, quando a temperatura não muda, essa fórmula vira lixo.
Por isso que na aula de hoje nós temos que criar uma nova fórmula para trabalhar com mudança de estado. Vamos ao laboratório então. Você só tem uns nomezinhos ali quando ele é constante, não tem? Porque tipo, a substância que está mudando, ela não pode ser nem líquida e nem gasosa, ela é o meio termo. Claro, então aqui é sólido, aqui é líquido, aqui é gasoso na parte de cima, gasoso. E o que está acontecendo aqui então? Um pouco de sólido com um pouco de líquido. O que está acontecendo aqui? Um pouco de líquido misturado com um pouquinho de gasoso. Na química a gente fala, né, que a substância eutética é aquela que esse patamar sobe, aquele é constante, o contrário é azeotrópica, né? Certo? Mas não tem nenhum nome específico para aquela misturinha. Galerinha, agora olha só. Peguei 10 gramas de gelo que está a 0 graus Celsius, é H2O, tá vendo? Congelado. Vou botar essa substância num calorímetro. Adivinha o que o calorímetro mede? E vou transformar em água a 0 graus, porque agora é uma pocinha d'água, tu viu? Tá líquida. O calorímetro me permite calcular quanto de calor vai ser necessário. Se tu for fazer isso com bons equipamentos, tu vai encontrar 800 calorias. Na prática, tu vai fazer, vai dar 799,98. No outro dia dá 800,0 alguma coisa. Sempre tem erro. Sempre tem erro. Inclusive, quando fores fazer os teus laboratórios de física, laboratório de física, tu vai ver que o professor pede qual é o erro percentual. Sempre tem erro. Quando tu é feliz, dá erro de 0, alguma coisa por cento. Esses dias eu fui fazer uma das contas, deu 15% de erro. Tudo torto lá no laboratório, equipamento tudo caindo aos pedaços. Não me perdoei também. Eu te pergunto, e se fossem 20 gramas? Que legal, 1.600 calorias o calorímetro acusaria. E se fossem 5 gramas? Claro, para o leigo parece, que idiota isso. Mas para um gênio da ciência é o que ele precisava para criar uma grandeza nova. A grandeza chama-se calor específico, que é só pegar a quantidade de calor e dividir pela... Olhando para esse experimento, me ajudem a determinar qual é o L de fusão da água. 800 calorias. Era 10 gramas quando deu 800, não era? Dividindo o L de fusão da água é 80 calorias por grama. Valor conhecido, né, por qualquer cara que já se familiarizou aí com que moleza. Que moleza, professor? Aqui, ó, tá dividido, passa multiplicando, né? Q igual a M vezes N. Essas duas fórmulas, o que macete e o que moleza, sabendo aplicar elas direitinho, tu vai detonar as questões de calorimetria. Não se esqueçam daquelas outras grandezas anteriores a essa, né? A capacidade térmica e o calor específico. Também é importante dar uma revisadinha naquilo. Eu te pergunto para ver quem é que tá ligado. E se eu questionasse qual é o L de solidificação do gelo? É o contrário. Quanto? Menos 800. Parabéns, menos 80 calorias. Quer fazer a conta de novo? Ia dar o menos 80. Parabéns. Porque eu quero te dizer que o vestibular, sacana, às vezes ele te dá o L de fusão, mas tu tem que usar na conta o L de solidificação. Tu é que tem que trocar o sinal. Perigoso isso. Se eu te digo, o L de liquefação da água é menos 540. Então quanto é que é o L de ebulição? Mais 540, só muda o sinal. Claro, né? Numa eu entrego energia, na outra eu retiro energia. E o de solidificação? Solidificação, tá aqui, menos 80. Não, mas no exemplo que deu, por exemplo, a ebulição é menos 540 e a liquefação é 540. 80 menos 80. Beleza? Não, mas ele que deu. Não, mas é porque era água. Como eu estava falando da água, e assim, galera, o exemplo que eu dei é um exemplo verdadeiro, tá? O L de ebulição da água, de fato, é 540 calorias por grama. Então, quanto é que é o L de liquefação da água? Menos 540 calorias por grama. E o de Certo? solidificação daí fica como? Aí você manda perguntando. Tá aqui, cara. Pois é, H2O é água, gente. Ah, sei lá.
Uma substância alienígena W tem um calor de solidificação de 1000. Qual é o calor contrário? Só o que eu preciso. Às vezes tu quer achar cabelo em ovo, tu vai procurar a vida toda e não vai encontrar, porque não tem pena talvez em ovo, cabelo não, beleza? Ô galerinha, ó onde é que eu quero chegar? Só pra gente poder chegar pelo menos aonde eu cheguei nos concorrentes próximos. Olha só, pedrinha de gelo, 10 gramas de gelo, temperatura menos 20 graus Celsius. Eu quero saber a energia para transformar em vapor d'água a 400 graus Celsius. Como é que eu vou fazer essa conta? Ele vai aumentar em vapor aí. Você tem que fazer sólido para líquido. Ainda não. Eu primeiro vou ter que transformar em sólido a 0 grau. Depois eu vou ter que calcular de sólido a 0 grau para líquido a 0 grau. Depois eu vou ter que falar de líquido a 0 grau para líquido a 100 graus. E é tu que tem que te tocar dessas partes aqui. Depois eu vou ter que fazer o líquido ir para a forma gasosa a 100, porque quando muda de estado físico não muda de temperatura. E só depois tu vai fazer o último que macete. Daqui pra cá é que macete ou que moleza? Que macete. E daqui pra cá? Que moleza. E o próximo? Que macete. E aqui? E finaliza? São 5 contas separadas que tens que fazer. E não tem regra mágica. Tem que fazer separadamente. Não dá pra fazer direto, infelizmente. Primeiro dá um tirou 400, 1.600. Vai matar, mas eu Não tem problema nenhum. Eu fiz uma experiência virtual com vocês. Eu fingi que eu fui no laboratório. Estava eu no laboratório. Botei esta quantidade de gelo, 10 gramas de gelo, no calorímetro. Tinha um termômetro lá no gelo e estava acusando 0. Enquanto eu botei essa máquina no calorímetro, eu aperto lá os botõezinhos, ela começa a esquentar o objeto e vai me dizendo quanto de calor foi. Quando chegou a 0 graus Celsius e estava no estado líquido, eu olhei para o calorímetro e ele disse 800 calorias. Foi uma experiência virtual na minha mente isso. não foi nenhuma conta. Não fiz nenhuma conta. É porque eu já estudei isso tanto que eu decorei que seria isso que aconteceria. A gente tinha multiplicado alguma coisa. Não. Depois eu perguntei pra galera, e foram teus colegas que terminaram. Eu falei, galera, e se fosse 20 gramas? A galera, poxa, 20 vezes mais gelo vai exigir 20 vezes... Vai 2 vezes mais gelo, vai exigir 2 vezes mais energia. Aí os colegas multiplicaram por 2. Aí eu provoquei, e se fosse 5 gramas? A galera dividiu por 2. Sacou a ideia? Aí eu mostrei que, para uma pessoa normal, que olha isso na vida dela, ela não tem ideia nenhuma, ela, que idiota, já entendi. Mas para uma pessoa que é cientista e quer resolver problema, ele com esse fenômeno na vida dele, ele tem uma sacada. Pô, eu posso criar um conceito físico novo, que é o calor específico latente, L de latente, que é o que dá origem ao quimolese. Ou seja, não me adianta o aluno saber o que é o quimolese, saber fazer conta, sem saber que o L é o calor específico latente, que é quantas calorias a substância precisa para mudar de estado físico para cada grama. Tá beleza? Tipo aqui, para mudar a temperatura do vaso vai ser... Claro! Perfeito, é isso que eu preciso de vocês. Parabéns pela colocação. Galera, qual é a massa de água, de gelo? 10. Alguém lembra qual é o Czinho do gelo? O da água líquida é 1, o do gelo é a metade, é 0,5. E cuidado, hein? Qual é a variação de temperatura? Final menos inicial? 0 menos 20. Cuidado com menos, hein? 0,5 vezes 20 dá 10. 10 vezes 10, 100 calorias só para esquentar o gelo. Que moleza, quero ver. Q igual a massa 10. Fusão. Se fosse unificação, né? Parabéns pela participação. Q igual a... E tu tens que continuar, cara. Fazer mais um que macete, mais um que moleza, mais um que macete e somar tudo. Trabalhoso, hein? A UFSC já pediu essa brincadeirinha aí. Mas acreditem, é só trabalhoso, não é difícil. É trabalhoso. 10 minutos eu tenho? Não. É o que eu preciso. Preciso de 5 minutos. Fala, meu. É só um negócio. Eu entendi que ele vai revisando. Que é macete, que é lógico, Só como você viu qual vai iniciar. Ótimo. Como é que eu
Que macete, se não tem, que moleza, porque eu posso começar daqui, né? Podia começar daqui, aí ia ver, puxa, primeiro não vai mudar a temperatura, que moleza. Ou seja, para finalizar, claro que na próxima aula eu vou querer voltar no diagrama de fases, mas para plantar uma sementinha do bem, dá uma olhadinha no que eu tenho para te dizer. P de quê? Pressão. Pressão, parabéns. T de? Temperatura. Aqui, que estado físico é esse ali? É só tu lembrar que se esfriar um monte, congela, né? Olha como o teu dia a dia te ajuda, sólido. E se esquentar um montão? Então toda essa parte aqui é o gasoso. Sobrou o que pra cá? Primeira coisa que eu preciso do aluno para matar a questão de diagrama de fases é saber reconhecer os três estados ali. Outra coisa legal. Tá vendo que essa linha aqui, ó, daqui até aqui, ela separa o... Qual é o nome da transformação de sólido para gasoso? Sublimação, né? Por isso que essa curva é chamada de curva da sublimação. Fala o nome dessa curva aqui. Ou da fusão. Da liquefação. Fusão, solidificação. Ou tu chama de linha da fusão ou de solidificação. Nomes possíveis: ebulição ou liquefação. Mas eu pergunto a vocês: e se a substância estiver nesta pressão e nesta temperatura, o que acontece? Ponto triplo. Imagina só, tu tá no laboratório com uma máquina que pode controlar e tu vai lá, bota água ali dentro e mexe o botãozinho para atingir a pressão correta e a temperatura correta para o ponto triplo da água. Ao olhar pela janelinha, tu ia ficar embasbacado, porque tu ia ver que tem água líquida no fundo, pedrinhas de gelo flutuando na superfície e um monte de vapor d'água, tudo junto numa única situação. Para o leigo, né, ele não acredita que isso seja possível. Eu mesmo demorei muito tempo para acreditar que realmente isso é possível, mas é fato. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês, ó. Direto, isso é simples de fazer. Tem um laboratóriozinho que com bons equipamentos tu faz. Esse outro, qual é o nome desse ponto? Ponto triplo, nome justo, né? Nome justo. Agora olha só, para finalizar a aula, esse ponto aqui é chamado ponto crítico. Ele está relacionado a uma temperatura chamada crítica. A colega que tem lido muito a apostila, ela já tinha me perguntado na aula passada sobre isso. Se tu me der 1 minuto, eu consigo te explicar o que é isso. As substâncias, elas podem ter esses três estados, certo? Porém, se a temperatura é muito alta, com certeza será o estado gasoso. Porém, tu deve perceber que se o estado é gasoso e eu espremo, pode voltar a ser espremer e aumentar a pressão, não é? Sim. Concorda comigo? Tem substância que está no estado gasoso, tu espreme e vai direto para o gelo seco. Agora, se a temperatura é maior que a crítica, só existe o estado gasoso. Tu só consegue deixar a substância líquida ou sólida abaixo da temperatura crítica. Acima dela, só o estado gasoso é possível. Por isso que as estrelas são gasosas, porque estão a alta temperatura. Certo? Muitíssimo obrigado.